Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão dessa terça-feira, dia 29 de agosto. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest e eu vou acompanhá-los aí nesse fechamento de mercado. Falar sobre o Ibovespa que fechou em alta no dia de hoje, bela alta de 1,06%, em linha com o que nós comentamos ontem aqui nessa análise de fechamento. E vou falar aí também sobre mini índice, mini dólar, Petro, Vale, as recomendações de swing trade e alguns ativos foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem. Lembrando que eu já havia comentado aqui que os ativos que eu já comentei na live no período da manhã, eu vou tirar eles desses pedidos, tá? Então, por exemplo, tinham 32 ativos nessa lista. Então, os ativos que eu já tinha comentado lá de manhã, eu tirei todos eles dessa lista, tá bom? E aí eu deixei os ativos que de fato eu nem citei eles em algum momento ali durante a live ali de ações, tá legal? Então, vamos lá. Primeiramente, peço que você já deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Segundo, se você não é inscrito, fica o meu convite para você se inscrever. E terceiro, vocês já sabem, aí nos comentários, deixe o seu pedido. Se você não aparecer lá na live amanhã pedindo novamente esse ativo, muito provavelmente ele será atendido amanhã, quarta-feira, tá? Lembrando que a gente também faz um filtro aí para ver se esses ativos que vocês pedem têm liquidez, tá? Então, aparece muito pedido aí com ativo que a liquidez é super baixa. E aí, pessoal, a gente não vai analisar, tá legal? Porque fica ruim a parte gráfica, tá? A parte técnica, e não faz sentido. Você vai pagar um spread muito grande para entrar, para sair, tá? Então, se você conseguir sair, inclusive, tá? Então a gente prefere aí não dar audiência, não dar espaço a esses tipos de ativos aqui, tá bom? Para não ficar de repente chamando muita atenção, né? Que são os famosos micos, na grande maioria das vezes aí, que custam centavos na esperança de ficar milionário aí, que o papel vai subir para 5, 10 reais, tá bom? Vou rodar a vinheta, peço gentilmente que você não se esqueça do seu joinha para ajudar a gente aqui nesse canal. Bora lá! Então vamos lá, pessoal. Para você que pulou a vinheta, não esquece do seu joinha no vídeo. Começando aqui então pelo Ibovespa, que na sessão de hoje aí fechou em alta de 1,10%, os ativos acabaram de sair aí do leilão, e confirmando então a nossa leitura de ontem, que depois de que andou muito positivo, a expectativa era de poder romper essa região dos 118 mil pontos. E olha aí, Ibovespa fechando no 118.400, muito bacana mesmo essa força apresentada novamente aí no índice. Expectativa segue sendo essa mesmo, de continuidade aqui desse movimento de alta nas próximas sessões. Lembra lá do que eu tinha comentado sobre aquela correção lá de trás? Poxa, vem com força, corrige e dá sequência, enfim. É algo nesse sentido aí que aconteceu, tá? Então, expectativa muito boa. A gente vai ter resistência aí para o índice agora no 119.500, até depois ali a região dos, pegando o detalhe aqui para vocês, 120.400, tá? Então, esses são níveis importantes aqui de resistência. E depois, é claro, lá em cima, a região dos 122.500 pontos, tá? Pegando aqui de maior fechamento que foi apresentado. Então, seguimos aqui num viés mais positivo para o índice. Mini índice, na sessão de hoje, alta de 1,01% até o momento, também aqui conseguindo aí apresentar um bom candle. A gente ainda não teve essa reversão de topo por aqui, mas a expectativa é essa ainda. Gráfico de 60 minutos. O mini índice abre aqui o pregão num leve gap de baixa, mas dando continuidade no movimento de alta, se aproxima de uma região de resistência de topo anterior, corrige e dá continuidade no movimento mais uma vez. Amanhã, abriu aqui corrigindo, foco em procurar por oportunidades de compra, sempre aí dando preferência mais próximo à média. Abriu num gap de baixa, foco ainda em compra, se mantiver ali acima dos 119.600, que é onde está a média aí neste momento, tá? Então, focaria em compra ainda, enquanto não perder essa média de 3 períodos aqui, eu focaria em compra aí no mini índice. Principalmente se abrir aí já num gap de fuga para cima da região dos 120.350 pontos. Dólar, na sessão de hoje, vindo para fechar em queda de 0,45%, também em linha com o que nós
vínhamos mencionando. Gerou uma sinalização de topo descendente, veio aqui basicamente aí para tentar fechar o gap, ainda não foi fechado, tá? Então tem um leve espaçozinho aqui, mas não teve negociação nesse espaço. E também tem o gap de corpo, que pode ser fechado aí nos próximos dias. Essa também é a maior expectativa, a maior probabilidade. Tivemos aqui o dólar abrindo numa sinalização de fundo, tentou se recuperar, gerou um novo sinal de topo descendente, veio e rasgou aí todos esses suportes anteriores, tá? Então, segue aí no viés mais negativo e a expectativa é de procurar, nas operações, o ideal seria procurar por venda, tá? Então, tentou se recuperar mais uma vez, bateu na região dos 4.870, girou o sinal de topo, foco na ponta vendedora, tentando pegar a continuidade deste movimento de baixa, principalmente se perder a região dos 4.852, tá legal? Qualquer recuo aí no gráfico de 5, de 10 minutos, qualquer não, né? Mas sempre mais próximo ali à média, gerando um novo sinal negativo na sequência, abre uma possibilidade de venda. Claro, sempre calculando aí o risco em todas as operações. Dando sequência aqui, DI na sessão de hoje queda mais uma vez de 0,52%, gerando nova sinalização de topo, e aqui já começa a enfraquecer um pouco aquilo que eu mencionei para vocês da tentativa de repique do semanal, tá? Não anulou ainda, tá? Mas já começa a enfraquecer. Por quê? Porque a gente já teve duas sinalizações de topo, tá? Então, temos aqui dois fundos, um acima do outro, então um fundo ascendente aqui, e agora temos dois topos e aqui um topo descendente. Então, estamos dentro de uma tendência indefinida aqui no curto prazo, tá? Pode ficar travado aqui nos próximos dias. Vamos ver se consegue apresentar alguma força aí na ponta compradora, ultrapassa a região dos 10.560, 10.570 e tenta dar sequência naquele repique anterior. Caso contrário, essa indefinição aqui de curto prazo pode dar preferência a tendência de prazo maior, que seria este movimento todo de baixa, ou seja, a tendência de baixa. Então, ficar atento aí para essa possibilidade aqui de daqui a alguns dias essa indefinição de mercado poder aí explodir para algum desses dois lados aqui, tá? Então vamos ficar de olho aí no DI, indefinição neste curto prazo. Petro, na sessão de hoje, alta de 0,22%. A Petro chegou a cair aí algo próximo de 1%, mas fechando no positivo, superação de máxima por aqui, para quem abriu a compra, stop aí abaixo da lateralização que foi mencionada ontem, nos 31,80. Kaique, que lateralização? Essa daqui do gráfico de 60 minutos, pessoal, tá? Então o stop está aqui embaixo para quem abriu compra aí no dia de hoje, tá legal? Para quem quiser aguardar ainda, o ideal seria mais próximo à média, gerando um sinal de fundo ascendente. Então, a próxima resistência aí mais relevante vai ser realmente a máxima, tá? Então, assim, não tem, entre aspas, resistência. Vai ser ali 32,72, que hoje foi o maior fechamento aí, sendo apresentado na Petro. Vale, na sessão de hoje, que porrada de Vale, hein? 3,19% e reverteu essa sinalização de topo aqui, tá? Então, a Vale aí anulou a sinalização para quem estava vendido anteriormente. Então, o stop foi acionado aqui, ó, no 63 e 68, tá legal? E aí, eu tinha comentado com vocês, caso revertesse esse topo, a expectativa era de poder ter algo próximo ao caminho ali da média do semanal, nos 65,50. Já fechou muito próximo aí hoje, fechando aí nos 64,97. Então, a expectativa, a probabilidade de poder testar esse nível de preço nas próximas sessões é boa, é muito alta. Então, para quem de repente comprou realmente esse fundo aqui, já começou a se dar melhor do que quem vendeu aqui anteriormente, tá? Deixa eu tirar essa linha amarela daqui. Mas já chegando próximo de uma região aí importante de resistência, tá legal? Quando a gente olha aqui para médio prazo, a tendência de baixa permanece, tá? Apesar da boa semana de alta, a tendência de prazo aí maior ainda permanece de baixa. No curto prazo, já se a gente pegar a parte técnica mesmo, confirmando um novo pivôzinho, então a gente tem uma tendência de alta, mas tudo ainda dentro de um único movimento de baixa. Então é uma tendência de alta aqui razoável, tá? Eu só não vou usar fraca por conta dessa força que foi apresentada aqui hoje, mas já é uma tendência de alta mais, ainda é uma tendência de alta mais razoável, tá legal? Precisa realmente aí voltar para cima, primeiramente, da média do semanal lá no 65,50 para falar, olha, realmente tá ganhando força mesmo, tá? Então, para quem está comprado, fiquem de olho. Essa é uma região que pode gerar dificuldade na continuidade desse movimento. Falando agora das recomendações de swing trade, começando por Itaúsa, na sessão de hoje alta de 0,95%, dando continuidade aqui
no belo candle que foi formado no dia de ontem, a nossa expectativa é de continuidade desse movimento. Por conta disso, continuamos comprados. B3SA3, na sessão de hoje alta de 0,3%, o papel que chegou a abrir aí num gap de alta, chegou a superar a máxima do candle de ontem, mas não foi tão legal assim em termos, apesar de ter superado essa máxima, né? Em termos de corpo de candle, a gente não teve força na ponta compradora, tá? Teve pressão, mas não teve força mesmo. O corpo, inclusive, foi de baixa, né? O corpo do dia foi de baixa, ou seja, quem comprou a abertura perdeu 0,5% aqui, tá? Papel que, inclusive, chegou a cair aí também mais de 1%. Então, continuamos vendidos aqui no papel, ainda não enfraqueceu a expectativa mais baixista, só vai enfraquecer o momento em que a gente tiver um fechamento mais forte aí acima da média. Por hora, seguimos vendidos aqui em B3SA3. Diferente de B3, Local Web hoje é mais uma sinalização de fundo e dessa vez um fundo ascendente, tá? Fechando aí em alta de 4,42%. Então, ficar de olho aqui, provavelmente a gente vai reposicionar o stop aí dessa operação, que ficou por 1 centavo aqui em cima. Então, aos que estão dentro dessa operação, fiquem atentos lá dentro do aplicativo da Evenvest. Nós devemos enviar amanhã, antes da abertura do mercado, aí esse novo reposicionamento de stop dessa posição de venda. Por fim, Cyrela, alta de 0,73% na sessão, continuamos vendidos, apesar aqui dessa tentativa de recuperação, ainda, enquanto não voltar para cima da média, ainda seguimos com viés mais baixista aqui para Cyrela. Falando agora dos ativos solicitados, começando por Prio 3. E aí, pessoal, vamos lá. Se você não deixou o seu joinha, ajuda a gente, por favor, clica nesse joinha. E se você quiser me acompanhar, meu Instagram está aqui também. Bora lá. Falando então de Prio 3, na sessão de hoje queda de 1,8%, papel gerando nova sinalização de topo, dessa vez descendente, expectativa baixista após essa sinalização. Enquanto não voltar para cima da região dos R$ 47,18, o viés vai ser mais baixista, de poder buscar ali a região do gráfico semanal nos R$ 42,74. Uzi Minas, na sessão de hoje, uma boa alta de 1%, e aí, boa alta no sentido de bom candle, na realidade, um candle, um Marubozu aqui, apesar de não ter sido tão grande, mas é um Marubozu, por conta de não ter aí nem máxima, nem mínima, ou seja, a abertura é a mínima, o fechamento é a máxima, tivemos um fechamento acima da média, para quem está comprado, dá para tentar levar aí até a região dos R$ 7,12 a R$ 7,16, que é o próximo nível de resistência mais relevante, tá bom? Não vejo possibilidade de compra aqui nessa aspiração de máxima amanhã, porque o stop vai ficar grandinho e a relação risco-retorno bem desfavorável para uma operação de swing trade. Ou seja, para quem quiser comprar a partir de agora, vai ter que ficar de olho aí no sinal acima da região do 7,15 e 7,16. Lojas Renner, zerada na sessão de hoje, segue aqui dentro da tendência de baixa, apesar de estar mais lateral, segue no viés mais negativo, de poder dar sequência aqui nesse movimento de baixa nas próximas sessões. Está ainda em cima desse suporte aqui dos 16,70, depois disso a gente tem essa outra região de topo, mais próxima ali dos 15,72, e aí por fim seria aquela região de fundo nos R$ 14,40. De 3, na sessão de hoje, alta de 0,92, mas segue dentro de um movimento de baixa, ainda em direção à região dos 20,16, que é a média móvel do semanal. Aqui eu olharia com bons olhos aí para uma tentativa de compra. E dessa forma, seria uma sinalização aí de saída para quem estiver vendido aqui no swing trade. Eu tentei antecipar aqui uma venda no papel, não sei se vocês se lembram, numa operação de swing trade, o ativo ainda subiu aí mais 2 pregões e aí agora sim veio onde eu estava tentando buscar, tá? Então, errei aqui o time na operação, por mais que esteja vindo agora, errei, tomei o stop, assumindo aí os erros, né? Enfim, compra mais próximo dos R$ 20,16. Vibra, na sessão de hoje, alta de 2,03%, papel aí que corrigiu fraquinho aqui e já apresentou uma boa sinalização de alta aí na sessão de hoje. Expectativa segue de poder romper aí a região dos 19,40 e em seguida buscar o próximo nível de resistência mais relevante, que primeiramente é a média de 200, em próprio 19,40 aqui, tá? E aí depois disso eu vejo uma outra região de fundo um pouco mais acima, ali na faixa dos R$ 20,66, tá? Então é um nível aí que pode buscar, falando de médio prazo também, caso consiga ultrapassar aí os 19,40. Mas vejo com bons olhos. BBDC4 na sessão de hoje alta de 1,18%, também apresentando continuidade do belo candle de alta de ontem, segurou ali na média móvel do semanal, mas a expectativa segue sendo mais positiva. Então, para quem está comprado ainda em BBDC4,
comprou aí mais próximo da média de 200, não vejo possibilidade de saída. De repente já colocaria meu stop no zero, tá? Ainda não colocaria abaixo da mínima do candle de ontem, porque pode acontecer algo nesse sentido aqui. Vem, pede e depois apresenta uma nova recuperação aí, tá? Então, ainda manteria ele um pouquinho mais abaixo aí da média, mas segue no viés positivo aqui BBDC4. Equatorial na sessão de hoje, boa alta de 1,6% e enfraquecendo a sinalização de topo que havia sido apresentada. Se voltar aqui para cima dos 32,42, gera aqui essa reversão de topo, sinal de saída para quem abriu a venda e uma possibilidade de compra. O stop vai ficar um pouquinho grande, mas teríamos aí um belo caminho pela frente aí para o papel andar. Olha só, e seria aí uma tentativa de sinal de fundo também lá no gráfico semanal, tá? Então, essa reversão de topo chama bastante atenção. Vou deixar aqui a relação risco-retorno, seria a superação dos 32,42, com o stop abaixo dos 38,38, tentando buscar a região dos 34,50, um pouquinho mais acima ali. Falando agora de YouTube 4, na sessão de hoje alta de 1,58%, e olha só, veio bater nessa região toda de lateralização anterior aqui, um nível aí bem relevante de resistência, por conta disso até entrou aí uma pressão vendedora, né, segurando bem ali a continuidade desse movimento, mas o viés segue sendo mais altista, tá? Então, caso consiga aí entrar nessa região dos 28,20, 28,30, o próximo nível de resistência seria basicamente a região lá dos R$29. Então já daria aí para trazer um stopzinho no zero ou mais próximo aqui da média, nos 27,50 para quem está comprado. Sequoia, na sessão de hoje, alta de 7,94%, uma bela alta em termos percentuais, mas segue dentro de um movimento de baixa, a favor da tendência de baixa, máximas e mínimas descendentes, aí estipulando aqui, confirmando o movimento de baixa, tá? Então, não teve sinalização de compra, que seria uma superação de máxima. Também não olharia para compra aí, porque a média e o fundo anterior estão muito próximos aqui, que são níveis de resistência relevantes. Então, eu aguardaria aí uma reversão de tendência, ou seja, uma sinalização de fundo ascendente acima da média aí, para tentar olhar para alguma tentativa de compra aqui de curto prazo. Suzano, alta de 1,69% na sessão de hoje, dando aí continuidade no sinal de fundo que foi apresentado mais uma vez próximo à média, está na região de resistência aí dos 51,15, 51,20. Se conseguir confirmar o rompimento da região dos 51,46, pode dar sequência aí no movimento um pouquinho maior. A gente teria resistência depois nos R$53 e por fim a região lá dos 56,70, seriam os próximos níveis aí a serem testados aqui por Suzano. Então, num viés bem mais positivo, dá para ficar de olho aí para quem está dentro, né, no caso, para quem está comprado, dá para ficar de olho nesses alvos aí que eu mencionei, tá? E para quem já está dentro, para quem está de fora, perdão, o primeiro sinal foi aqui, tá, pessoal? E agora não seria legal se o papel voltasse mais uma vez para girar fundo, porque senão vai ficar muito travado aqui, tá? Não seria tão interessante mais. O ideal, então, seria uma nova compra a partir da região dos 51,40, ou seja, um sinal de alta lá em cima, tá? Então vai ter que torcer para o papel andar um pouquinho aí. Redditor, na sessão de hoje, alta de 1,44%, superando aqui a máxima do candle anterior, dentro de um baita movimento de baixa, então, basicamente, ainda não me chamaria atenção aí para compra, mantenho a opinião aí de comprar mais próximo dos 28,30, 28,40, tá? Pelo menos. Então, ainda pode anular esse fundo e apresentar um fundo novamente mais próximo do suporte. Aqui me chamaria mais atenção aí, tentando pegar até uma possibilidade aí de reversão ou um repique aqui um pouquinho mais relevante, tá? Então, olharia para compra mais aqui embaixo. Para quem já comprou, stop nos 28,90. E por fim, pessoal, CEMIG 4 na sessão de hoje alta de 0,73%. Papel, depois de apresentar um movimento mais lateral aqui, conseguiu confirmar um rompimento. Está batendo aqui nessa região de fundos anteriores, mais essa região de topo. Mas caso consiga ultrapassar, a gente tem como resistência mais relevante a região dos 12,80 a 12,90, tá? Então, bem positivo aqui, um caminho muito bom aí para ser percorrido aqui por CEMIG 4. Para quem está comprado, deixaria o stop aí abaixo aqui ainda das médias, mas ali na região dos 12,20, tentando levar o preço até a região lá dos 12,80, 12,90, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar com todos vocês. Espero que tenha sido útil de alguma forma. Não esqueça de deixar o seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Se você quiser me acompanhar, esse daqui é meu Instagram. E a gente se vê amanhã, a partir das 8h45 da manhã, com a alta na sala de mini índice mini dólar, comigo na sala de ações às 9h45. E, na verdade, ainda hoje, às 19 horas, ao vivo, aqui nesse mesmo canal, nós temos aí a nossa sala de aula,
Dessa vez vou falar aí, dessa vez não, mais uma vez vou falar sobre o Profit, então vai ser a segunda aula aí, abordando as ferramentas do Profit, e especificamente no dia de hoje vou falar ali sobre o chart trading, vou falar sobre ordens oco, como é que eu configuro essa ordem, vou falar sobre o replay dentro da plataforma, como você coloca uma conta da corretora aqui dentro, como cria várias carteiras, enfim, vou abordar um pouquinho mais dessa parte de trading aqui dentro da plataforma, tá legal? Então, se você tiver interesse, te encontro às 19 horas ao vivo aqui no canal, tá legal? Um grande abraço a todos vocês e até mais.